Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje eu vim aqui com muita nostalgia mostrar pra vocês o Game of Thrones Tarot. E se você, assim como eu, amava assistir essa série, é provável que essa aula review aqui te dê muita saudade dos personagens e de toda a história de Game of Thrones. Se por acaso você adora tarô, mas não gosta tanto assim de Game of Thrones, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai fazer você mudar de ideia. Se por acaso você adora Game of Thrones, mas não entende muito bem de tarô, eu tenho certeza que essa aula review aqui vai fazer você entender muito bem os arcanos do tarô. E claro, né, como o nome já diz, esse é o deck da série Game of Thrones, ele faz uma relação direta entre os arcanos tradicionais do tarô com alguns personagens e passagens da série, e é um deck bem divertido, é um deck que traz um teor assim um pouco mais irônico, e assim como não dava pra gente esperar finais felizes e aquela coisinha fofinha de Game of Thrones, também não dá pra esperar representações muito fofinhas desse deck aqui não, né? Ele às vezes dá uns puxõezinhos de orelha ali. Mas gente, é um deck muito especial, tô muito feliz de estar trazendo a análise dele aqui, então vamos juntos mergulhar no The Game of Thrones Tarot. Bom, gente, vamos começar aqui analisando alguns aspectos práticos do Game of Thrones Tarot. Ele vem nessa caixinha, que é uma caixa lindíssima, no estilo bem medieval, super a cara da série, e dá tranquilamente pra gente utilizar como decoração, tá? Porque ela realmente é muito, muito linda, qualidade incrível. Ela abre assim por cima, olha só, que legal. Então aqui vem o baralho e ao lado um livrozinho guia, né? Esse livro que tem esse estilo de cadernetinha também bem medieval, muito bonitinho, muito bem feito. Aqui dentro a gente vê alguns resuminhos das cartas, então dá pra ver que não é um livro profundo, não dá pra gente estudar tarô através desse livro, mas traz um bom resuminho que liga cada arcano tradicional do tarô ao personagem da série que vem aqui ilustrado na carta, né? É um livro com papelzinho normal, impressão preto e branca, mas é muito legal, é muito divertido. Esse tarô ele só existe em inglês mesmo, tá certo? Ou pelo menos até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu só o encontrei em inglês, mas é um livro de linguagem bem fácil, bem tranquila, e quem conhece a série certamente vai conseguir fazer as conexões entre os arcanos e os personagens da série. Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês o baralho, né? O deck vem com esse verso que eu achei lindíssimo, que é o Trono de Ferro. Então, olha só. Que bacana, eu achei super legal. As cartas, elas podem ser jogadas invertidas também, caso você utilize esse método. E é um baralho com uma qualidade bem legal, tá certo, gente? É um papel cartão durinho, não dá pra gente mexer muito porque ele realmente amassa, mas esse é um tarô muito mais de coleção do que pra jogar no dia a dia, né? Então, assim, acho que ele cumpre muito bem o papel, a impressão é muito boa, né? As imagens, as cores, é tudo muito bem feito, de qualidade muito boa. Então, vamos lá analisar mais profundamente os arcanos maiores do Game of Thrones Tarot. Dessa vez, já que eu vou falar sobre os personagens que foram colocados aqui dentro das cartas, eu não vou utilizar o apoio do Tarot de Rider-Waite, que eu normalmente faço aqui junto, e vou focar apenas no Game of Thrones, para que não acabe ficando complicado demais, tá certo? Então achei que ficaria mais simples, mais tranquilo para vocês captarem a ideia de cada carta se eu focasse apenas no Game of Thrones Tarot. E a gente começa aqui com a carta do louco, trazendo a imagem de Tyrion, né? De Tyrion Lannister. E Tyrion é aquele que se aventura, né? Muitas vezes ele vai arriscando a sua vida. Ele, embora ele pertença a uma casa tradicional, né? Embora ele seja lá da família dos Lannisters, ele é aquele que tá sempre fora da caixa, ele não se encaixa muito bem ali naquela sua família. Então ele vai sempre buscando umas aventuras fora. Ele tem aquele bom humor também, um humor mais sarcástico. Ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é bem divertido. Então
Então, ele vem trazendo essa jovialidade do louco, né? Essa diversão do louco, esse estilo do louco de ser divertido, mas que também se joga nas aventuras, né? Então, eu achei bem legal, eu gosto bastante. Aqui nessa imagem, ele tá aqui, ó, com a tocha e ele acaba se dando de frente com o dragão, né? O dragão de Daenerys e, enfim, ele se metendo aí nas suas aventuras, mas no fim das contas, ele acabava sempre se dando bem, né? Então, assim, por mais que ele se metesse em umas tretas, assim, durante a série, ele acabava depois resolvendo as coisas. Então, o louco no tarô, ele é aquele que vai, né? Ele se aventura e ele, enfim, qualquer coisa que acontecer, ele dá um jeito. Eu achei bem legal que o tarô trouxe esse personagem como o louco. Aqui na carta do mago, a gente tem a representação de Mindinho, né? E esse tarô, ele não é um tarô muito bonzinho, até porque Game of Thrones não é aquela série, assim, muito boazinha, né? E aí, ele traz uma representação do mago que é um pouco mais negativa do que a gente costuma ver nos decks por aí. Então, o mago, a gente normalmente vê o mago como aquele que toma iniciativa, que faz acontecer, mas existe um outro significado do mago que algumas pessoas às vezes usam, que é aquilo de ser manipulador, já que ele manipula os objetos ao seu redor. Então aqui a gente tem a imagem de Mindinho porque ele é aquele que manipula com sabedoria todos os instrumentos e pessoas ali ao seu redor. Então ele não tem receio em se colocar em primeiro lugar. E tá aí o porquê a carta do mago é o número 1. Ele é sagaz, ele é estratégico, mas ele muitas vezes acaba caindo no egoísmo. E esse é justamente o ponto de atenção da carta do mago, né? É importante que a gente saiba focar nos nossos projetos, que a gente saiba fazer acontecer, mas é importante que a gente não caia também num egoísmo de só pensar na gente, né? Então tá aqui essa representação que, embora seja um pouquinho mais negativa que o normal, eu achei que foi bem inteligente. Aqui na sacerdotisa, a gente tem a figura de Melisandre, que tem tudo a ver com a sacerdotisa, né? Já que Melisandre é uma autoridade espiritual também, ela tem aqueles seus segredos ocultos, como sua idade, né? Então ninguém sabe ao certo qual a idade dela, ela é bem misteriosa, ela guarda segredos. Então a sacerdotisa, ela é aquela carta que fala justamente sobre aquilo, né? Sobre aquela conexão espiritual da gente com a gente mesmo, a gente sendo mais intuitivo, né? A gente mergulhando nas nossas próprias profundezas, e eu achei tudo a ver porque Melisandre, ela é bem bruxona, e eu sempre gosto de dizer que a sacerdotisa é a bruxona do tarô. Então eu gostei bastante dessa representação aqui. Quando a gente chega na carta aqui da Imperatriz, a gente tem Daenerys. E aí, eu entendo que colocaram, né, Khaleesi ou Daenerys Targaryen como a Imperatriz porque ela é a mãe dos dragões, né? Então ela nutre, ela protege aquilo que é dela, ela acredita em seu poder, né? E ela vai buscar. Então ela é como se fosse uma mãe guerreira. Então ela vai ali em busca do seu trono e sempre acolhendo, né, seus filhos dragões e seus súditos, né? Então ela vai ali libertando os escravos e eles vão seguindo ela também. Então ela, ao mesmo tempo que ela é uma mãe guerreira, ela também acaba sendo acolhedora. Então eu entendo que ela traz essa essência poderosa, essa essência de mãe da Imperatriz e que ela traz esse lado mais maternal, mas eu acho que ao longo da série, quando a gente vai chegando ali mais pro final da série, eu acho que Daenerys, ela sai um pouco do papel de Imperatriz e ela começa a ser mais imperador do que Imperatriz. E aqui no Imperador colocaram Jon Snow, né? Então Jon Snow como símbolo do Imperador, por ser aquele que é o guardião da estabilidade, né? Ele tá sempre muito preocupado com a estabilidade do reino, ele quer manter os outros seguros, e isso é muito do Imperador. O Imperador é aquele que quer manter a estabilidade do seu império, e ele tá ali disposto a lutar para proteger o norte. Sua coragem fez com que ele fosse respeitado e visto como autoridade, né, por muita gente. Para muita gente ele é mais autoridade do que os reis, né, em Game of Thrones. Então ele tá ali mantendo a ordem. Então eu entendo também, mas eu acredito que em certo momento da série eles meio que trocam de lugar, né? Eu acho que em certo momento Jon Snow acaba sendo mais acolhedor, né, meio que como a Imperatriz, e Daenerys acaba sendo mais imperador, aí querendo impor aquilo que ela quer. Mas aí depois me digam o que é que vocês acham dessa escolha aqui para Imperatriz e Imperador.
Aqui na carta do Hierofante, a gente tem aqui, ó, Lord Varys. E Lord Varys, ele é o mestre dos sussurros, né? Ele tem ali os seus passarinhos que vão contando a ele tudo o que tá acontecendo. Ele tem espiões em todos os lugares. E é por isso que ele sabe de tudo. Ele sabe tudo o que tá ocorrendo no reino, ele sabe tudo o que tá acontecendo no povo. Então, é a sabedoria dele que dá poder a ele. Embora ele não seja da realeza, ele tem muito poder porque ele sabe de tudo. Então, eu achei bem legal terem colocado ele como Hierofante, porque o Hierofante é aquele que detém a sabedoria, né? Ele é aquele que sabe as regras das coisas, ele é aquele que passa o conhecimento, que sabe muito, e por isso as pessoas vão até ele para captar um pouco mais de conhecimento também, né? Então, ele acaba sabendo de tudo, e ele traz aí esse arquétipo do mentor do tarô, que é o Hierofante. Aqui a gente tem os enamorados com Jon Snow e Ygritte, né, que são duas pessoas de mundos completamente diferentes e quebrando as regras e seguindo o seu coração, né? Então aquela coisa do you know nothing. Então ele não estava agindo com a razão, eles estavam agindo com a emoção. E a carta dos enamorados é uma carta que vai falar sobre a gente seguir o nosso coração, né? A gente fazer o que o coração está mandando, mesmo que não seja algo tão racional, né? Então a gente ser guiado pelas nossas emoções. A carta dos enamorados fala muito sobre isso. Eu gosto dessa representação, né? Achei bem interessante, achei legalzinha. Gostei de lembrar de Ygritte aqui. E é bem interessante também que eles trazem essa coisa, né, dos mundos diferentes. Os enamorados têm aquela essência de não importa se eu sou diferente de você, o importante é que a gente tenha um objetivo em comum. Então, é uma carta que ao mesmo tempo que fala sobre a gente seguir o nosso coração, também fala sobre a gente respeitar a individualidade do outro e amar o outro pelo que ele é, e não querer transformar o outro em alguém que seja igual a gente, né? Então eu acho esse aspecto bem lindo da carta dos enamorados e tá aqui nessa representação também. Aqui na carta do carro, eu adoro, essa é uma das minhas cartas preferidas aqui desse tarô. A carta do carro, que é aquela carta de determinação, do espírito de motivação. E eles colocaram aqui um momento que tem muito esse espírito de motivação, né, para conquistar e vencer. Então estão aqui os dragões, né, o dragão de Daenerys está ali dando um super rugido e os Dothraki estão aí também gritando junto, super empolgados, dispostos a lutar, né, para conquistar ainda mais. Então Daenerys pergunta se eles vão conquistar para ela os reinos e eles vamos, aquela motivação. E o carro é essa motivação. O carro é o grito de guerra, né? Essa é a carta do sucesso na batalha. É a carta que fala vamos e a gente só para quando a gente alcançar o que a gente quer, né? Então o carro aqui trazendo essa motivação e eu gosto bastante dessa representação aqui. Aqui a gente tem a carta da força com Brienne de Tarth, que é uma das minhas personagens favoritas de Game of Thrones. Eu adoro ela, acho que todo mundo gosta dela, né? Então, Brienne é aquela que enfrentou a rejeição, enfrentou o deboche, mas ela não desistiu da sua meta de ser um cavaleiro, né? Então ela foi com força, ela foi com paciência, ela foi com resistência e ela não se rendeu, né? E além disso, ela tem muita compaixão. Ela é uma guerreira que, ao mesmo tempo, é muito bondosa por dentro, né? Então a gente tem aqui esse leão que vem representando a história com Jaime, né? Em que ela acabou sendo bem misericordiosa, ela acabou desenvolvendo ali um laço afetuoso também. Então trazer Brienne como a representação da carta da força, eu achei uma ótima forma de falar aquela mensagem principal da força, de que a grande força que a gente pode fazer na nossa vida é agir com compaixão. Às vezes a gente conseguir ser bondoso, a gente conseguir ser calmo, exige muito mais a nossa força do que quando a gente solta os cachorros, quando a gente grita para todos os lados. Então eu acho bem legal essa representação aqui. Aqui na carta do eremita, a gente tem Bran, né? Bran Stark, que é o corvo de 3 olhos.
né? Eu acho que tem tudo a ver, ele é realmente o eremita na série. E ele entrou ali, né, em uma jornada não só de ir em busca da sabedoria, mas em uma jornada interna, né, mental, vendo o passado, o presente e o futuro por dentro dele. Então, ele vai aí vendo o passado, o presente e o futuro da sua própria linhagem, se tornando um grande sábio e sempre muito introspectivo, né? Bran tem essa essência introspectiva de estar ali mais sozinho, de guardar as coisas dentro dele, né? Como o eremita. O eremita é aquele que sabe olhar para dentro e encontrar a sabedoria e as respostas dentro de si. Então é uma ótima representação porque Bran, como o corvo de 3 olhos, ele olha para dentro de si, ele consegue ver passado, presente e futuro, ele consegue encontrar todas as respostas, ele sabe de tudo por estar ali dentro dele mesmo, né? Então eu achei uma ótima representação e fala muito sobre a essência da carta do eremita. Aqui a gente tem a carta da Roda da Fortuna. Eu acho bem bacana essa representação da Roda da Fortuna. A gente tem aqui as 4 principais casas, né, sendo representadas aqui. Então nós temos os Baratheon, os Stark, Targaryen e também os Lannisters. Então aqui mostrando, né, todas as surpresas do destino que vão acontecendo e às vezes algumas famílias estão por cima, às vezes outras casas ficam embaixo. Então é sempre aquela coisa de às vezes um tá por cima, depois desce, esse cair e levantar que a carta da Roda da Fortuna fala, né? Então vão surgindo oportunidades ao longo do caminho, algumas vão sendo aproveitadas, algumas a gente vai deixando passar e com isso às vezes a gente tá por cima, às vezes a gente está por baixo, mas sempre muita coisa acontecendo e a gente tem que seguir em frente. Então tá aqui uma representação bem bacana da carta da Roda da Fortuna. Embora seja simples, eu acho que traz aí muito bem esse simbolismo dos altos e baixos que a carta da Roda da Fortuna fala. Aqui a gente tem como a carta da justiça nosso querido Ned Stark. Ned Stark, que é um homem equilibrado. E a carta da justiça vai falar sobre equilíbrio. Então, ele é um homem equilibrado, ele é um homem sensato, e a carta da justiça é aquela carta que fala sobre a sensatez, né? É uma carta que busca a verdade e a justiça, mesmo que no fim das contas você acabe sofrendo. É importante que a gente seja correto, é importante que a gente seja racional, é importante que a gente faça o que é certo. Então, é aquela coisa, né, que ele até fala no começo da série. Aquele que passa a sentença segura a espada. Ele fala pro filho dele, né? Então, quem passa a sentença segura a espada também. E isso é totalmente a carta da justiça, porque a carta da justiça vai falar sobre karma também. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que arcar com essa decisão. É a gente que tem que colocar essa decisão firme e forte para frente, né? Então, normalmente, nas cartas tradicionais, a gente vê a justiça com uma balança e também com uma espada, né? Mostrando que as decisões vão ser pesadas e que a gente fazendo o certo, a gente ganha essa espada como retribuição. A gente fazendo o errado, essa espada ela vai ser um castigo, né? E a gente tem que estar disposto a medir muito bem as nossas decisões, justamente para a gente não ser castigado depois. Então aqui é a carta da justiça, que é uma carta de verdade, uma carta de decisões e uma carta de karmas também. Eu gosto bastante dessa representação. Na carta do enforcado, a gente tem aqui um momento que, nossa, gente, foi muita aflição, né, na série, que é justamente a tortura de Bolton em cima de Theon Greyjoy, né? Então, mostrando uma situação em que Theon, claro, ficou muito desconfortável, né? Quem assistiu a série sabe, então ele tá aqui muito desconfortável, mas Greyjoy, ele acaba perdendo algo e por passar por isso, ele começa a ver a vida a partir de uma nova perspectiva. Então ele começa, ele dá um rumo aí depois para a vida dele, né? Ele consegue ajeitar algumas coisas na vida dele depois, porque antes ele tinha feito umas coisas não muito legais, né? Então ele meio que tem essa situação, esse sofrimento, esse desconforto como forma de, deixa eu olhar melhor para minha vida, deixa eu ver qual que precisa ser a minha prioridade. E a carta do enforcado fala justamente sobre isso, sobre situações de
desconfortáveis que vêm na nossa vida justamente para que a gente possa ver quais devem ser as nossas prioridades, né? O que é que a gente precisa fazer da nossa vida. Então, a gente tá aqui de cabeça para baixo, meio que vendo a nossa vida de uma forma desconfortável, mas também a partir de um novo ângulo. E ao ver a partir de um novo ângulo, a gente consegue aí fazer as mudanças necessárias que a gente precisa. Então tá aqui uma representação aqui que foi bem sofrida, mas que eu achei bem interessante. Aqui a gente tem a Carta da Morte com Arya Stark, que eu acho que deve ser uma das personagens favoritas da maioria das pessoas que assistem a série, né, que assistiram a série. Eu sou muito fã de Arya, gente. E ela é aquela que é capaz de se transformar, né? Ela se transforma em muitas. Ela vai se transformando em várias outras faces, né? Ela vai se reinventando. Ela abandona o seu velho eu para ir em frente. Isso tudo inspirado pela perda, né, de vários membros da sua família. Então, ela vai ali perdendo e isso vai fazendo com que ela se transforme. Ou seja, essa carta ela vai falar sobre a dor que transforma, né? Ela vai falar sobre a gente saber viver, passar por fins, mas que a gente consiga se reinventar depois. Então, eu acho bem legal essa representação diária, porque embora ela tenha passado por alguns momentos bem sofridos, ela tenha tido grandes perdas, ela conseguiu se reinventar e ela conseguiu ficar bem mais poderosa, né? Então as perdas fizeram dela uma mulher bem poderosa. Então eu gosto bastante dela como a carta aqui da morte. Aqui a gente tem a temperança, né, com Sam e Sam Charlie, que também é um fofíssimo. E eu acredito que foi colocado o Sam aqui pelo seu temperamento, né, que acho que é o que tem a ver com a temperança. Ele é ponderado, ele é gentil, ele é pacífico, ele não gosta de guerra, né, mas ele gosta bastante dos livros e do conhecimento. Então ele gosta daquilo que é mais calmo, né? Então eu acredito que por isso colocaram Sam aqui na carta da temperança, por trazer esse temperamento mais calmo, mais ponderado, porque a carta da temperança é aquela carta que vai falar sobre a moderação, a ponderação, sobre ir pelo caminho do meio, sobre buscar coisas mais calmas na nossa vida, né? Então, sem exageros. Então, eu acredito que tenha sido por causa disso, né? Então, tá aqui. Aqui a gente tem a carta do diabo com Bolton, né? Ramsay Bolton. E ele é aquele que o prazer e a felicidade são guiados por energias negativas, né? Então, no caso de Bolton, pela tortura, ele tá aqui com aquelas coisas que ele usava para torturar as pessoas. Eu acho uma representação muito má da carta do diabo, tá certo, gente? Fica parecendo que a carta do diabo é assim, tão maldosa feito esse personagem, mas não é. A carta do diabo vai sim alertar sobre a gente não guiar as nossas emoções, não guiar nossas atitudes por aspectos negativos, ou seja, por vaidade, por orgulho, mas sim por felicidade genuína, né? Mas assim, não tem nada a ver com tortura ou algo do tipo. Tá certo? Então, assim, é uma representação que eu entendo, né? Já que ele gosta de acorrentar e de prender. E a carta do diabo é uma carta que alerta para que a gente se policie, para não ficarmos, né, escravos dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Dos nossos vícios. Mas, assim, eu não sei. Me contem aqui o que é que vocês acham dessa carta. Eu acho que é uma representação má demais da carta do diabo, né? Mas me contem aqui o que é que vocês acham. Aqui a gente tem a carta da torre e essa é uma representação que eu achei muito inteligente, né? Então essa é a torre que logo no início da série, Bran é empurrado. Então ele cai aqui dessa torre. E essa representação vai falar justamente sobre a mentira que foi construída, né, por Jaime e Cersei, que causou a queda de Bran. Então aquilo que é falso causa quedas, né? E aquilo que é falso também não se sustenta por muito tempo. O segredo ele acabou sendo descoberto de qualquer forma, todo mundo sabia, né? Ainda que nas entrelinhas, todo mundo sabia. Então, um segredo, uma falsidade não se sustenta por muito tempo. E ela causa aí algumas quedas ao longo do caminho. Então, aqui, os alertas da carta da torre com as surpresas, né, negativas, com aquilo que é falso e não está sendo mostrado em sua realidade,
responsabilidade, com o cuidado que devemos ter em construir, né, torres em cima de bases falsas, né? Então, todos esses alertas intrínsecos aqui nessa representação que eu achei bem legal, bem inteligente. Aqui a gente tem a carta da estrela, e aqui é Sansa, né? Aqui nesse desenho é Sansa Stark. E ela estava ali, né, presa em Winterfell, sofrendo os abusos de Bolton. E ainda assim, após ter perdido tanta coisa, após estar triste por várias coisas, ela carrega consigo uma luz, né? Ela tá aqui com uma vela e ela começa a fazer um sinal ali, né? Uma luz de esperança. Então ela usa essa vela para que seja posteriormente resgatada por Brienne. Então é ali, é manter a esperança, ainda que seja um sonho distante. E essa é a carta da estrela, né? É a carta que fala sobre a gente, por mais que esteja difícil, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar que vai ficar tudo bem, né? Porque é tendo a esperança que a gente tem o primeiro passo de realmente conseguir realizar algo em nossa vida. A gente tem que, antes de mais nada, acreditar que a gente pode realizar. E aí, então, a gente vai se mover para conseguir essa realização. Então, tá aqui a carta da estrela como símbolo de esperança, como símbolo de inspiração rumo à realização. Aqui a gente tem a carta da lua, representada pelo salão principal do ninho da águia, e ele pode se abrir, ele é aquele chão, né, que se abre e você fica sem chão, né, você cai aí nesse fosso, ou seja, é um chão ilusório, é um chão incerto, é tenso, assim como a energia da carta da lua, né? É uma espécie de poço sem fundo. Então, às vezes a gente acha que a gente está pisando em um chão que na verdade pode a qualquer momento se abrir e a gente vê que a gente se iludiu, achando que estava seguro e não estava. E a carta da lua fala justamente sobre isso. Cuidado para não ser enganado, cuidado para não estar se iludindo. Olhe bem a verdade, olhe bem onde você está pisando, olhe bem quem está ao seu redor. Pode ter alguém aí te enganando, pode ter alguém aí te iludindo, tá certo? Então, é aqui mais uma representação bem legal do Game of Thrones Tarot. Aqui a gente tem a carta do Sol, o dragão de Khaleesi, né, com Drogon, sob o sol crescendo, né? Ele tá forte, jovem, radiante, cheio de vida, né, cheio de vitalidade para no futuro conquistar muitos objetivos, né? Então tá ali Khaleesi deixando o seu filho crescer muito forte e no futuro ele vai conquistar várias coisas. Então o sol é justamente isso, né? O crescimento, é a vitalidade. É você saber que você já é grande, você já tem aí muito potencial de sucesso e você pode crescer ainda mais, né? Por isso que é uma carta de prosperidade, de alegria, de sucesso, né? Então tá aqui. Eu confesso pra vocês que eu esperava uma carta melhor do Sol, tá? Eu esperava uma carta realmente mais poderosa, tá? Mas tá aqui, né? Achei que poderia ser melhor. Aqui a gente tem o julgamento com o Rei da Noite, fazendo aqui os mortos, né, reviverem, fazendo os mortos levantarem, mostrando que o Norte agora vai ter que lutar contra o passado, né? Então aqui os mortos voltaram à vida, então o Norte vai ter que lutar contra aquilo que vem do passado. Então uma vida nova, ela não deve ser uma vida passada, né? O que morreu deve permanecer morto, tanto que os White Walkers não são figuras boas lá na série, então não é pra gente estar aí retornando o que é do passado, é pra gente se abrir para a vida nova. Então aqui o julgamento, com essa simbologia, fala sobre a gente estar revivendo coisas, mas que essas coisas elas precisam ser coisas novas, porque se for reviver o que é do passado, não vai ser legal. Então o julgamento é aquela carta que fala, você tem que se abrir para uma vida nova, mas uma vida nova. Deixa o passado para trás, deixa todos os julgamentos do passado para trás, se abre para o novo. Então aqui a carta do julgamento. E aqui a gente tem a carta do mundo, né, trazendo o mapa completo de Westeros e os símbolos das grandes casas, mostrando completude, mostrando um mapa aí das conquistas. E o mundo é justamente uma carta de conquista, de realização, de completude, né, quando tudo está completo. Então tá aqui, é uma carta muito bonita, né, a imagem é muito bonita, uma representação simples, mas que eu acho bem eficiente para falar sobre a completude,
completude, sobre as conquistas e a realização da Carta do Mundo. Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente um pouco sobre os arcanos menores do Game of Thrones Tarot. Aqui nos arcanos menores do Game of Thrones Tarot, a gente tem aqui o naipe de paus, né, representado por spears, que são lanças. Então nós temos aqui o simbolismo das lanças, né? Tem aquele mesmo estilo de desenho dos arcanos maiores, tem muita referência do Rider-Waite, né? Então a gente tem basicamente as mesmas ilustrações, a mesma base de ilustração, mas trazendo uma essência de Game of Thrones com cenas, né, da série. Então é bem bacana. Gosto muito das cartas do rei e da rainha, né? Então aqui a gente tem a rainha de paus, que é a rainha do fogo, como Daenerys, né? E ela é aquela rainha inspiradora e todo mundo saía inspirado nela mesmo. E aqui o rei de paus como Ned Stark, né? E o rei de paus é o professor do tarô, né? Então ele tá ali sempre dando o exemplo, sempre ensinando. Então eu achei a cara realmente de Ned Stark. Gosto bastante dessas cartas aqui. Aqui no naipe de copas nós temos o nome oficial mesmo, Cups, né? E aqui a gente tem aquele mesmo estilo de desenho, né? Muito legal, muito bacana. Os arcanos menores do Game of Thrones Tarot são bem legais mesmo. Aqui na Rainha de Copas, a gente tem Sansa, né? E a Rainha de Copas é aquela que é muito sentimental, que acaba sofrendo bastante. E Sansa, realmente, ela sofre bastante durante a série, né? A Rainha de Copas ali sempre muito emotiva. E aqui a gente tem como Rei de Copas, Jon Snow. E aqui sim, eu acho que a figura de Jon Snow tem tudo a ver com o Rei de Copas, porque o Rei de Copas é aquele que tem as emoções bem equilibradas, que consegue ali manter a diplomacia, né? Que é sempre assim, sábio, muito bem articulado, né? Sabe se expressar bem. Então, eu achei bem legal essa representação do Rei de Copas com Jon Snow aqui. E aqui no naipe de espadas, a gente tem as espadas mesmo, né? Bem legal, esse naipe é muito bacana. As cartas são lindíssimas. Aqui na Rainha de Espadas, gente, Cersei, né? Tem que ser. A Rainha de Espadas, ela é ali durona, crítica, analítica, sempre ali cortante, com a língua afiada. A cara de Cersei, eu adoro essa carta. E aqui a gente tem como Rei de Espadas, a gente tem o Rei da Noite. Eu acho que poderia ter sido outro personagem, né? O Rei da Noite, ele é meio mal, né? E o Rei de Espadas, ele não é mal, ele só é realmente crítico também, né? Ele é aquele que não tem medo de cortar quem ele acha que não tá certo, né? Então, se você não tá certo, eu corto você da minha vida, né? Ele é bem direto, ele vai direto ao ponto, né? Mas tá aqui essa representação. Mas Cersei eu acho super legal aqui como Rainha de Espadas. E aqui nós temos o naipe de ouros, né? Bem bacana também. Aqui nós temos Olenna Tyrell, como rainha de ouros ali, né? Bem provedora, aquela que tá ali sempre ajudando os seus netos, bem maternal ali, provendo tudo que eles precisam. E aqui a gente tem como rei de ouros, Mindinho, né? Eu achei que colocaram uma representação do rei de ouros meio interesseiro, e o rei de ouros não é interesseiro, né? O rei de ouros, ele é próspero. Eu não considero uma carta interesseira, mas sim que está ali preocupado com o seu conforto, né? Então, assim, dá pra entender. Mindinho tá ali sempre muito preocupado com o seu conforto, querendo viver bem, né? Então, eu acredito que tenha sido esse o porquê de terem colocado essa figura aqui nesse rei. Mas sim, é um tarô muito bacana, arcanos menores muito legais também. E é isso aqui. Esse foi o Game of Thrones Tarot. É isso, gente. Esse foi o Game of Thrones Tarot. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse deck, qual foi a carta que vocês mais gostaram. Lembrando também que vocês encontram uma playlist cheia de aulas review de tarô aqui no meu canal, se chama Aulas Review de Tarô. Então lá vocês encontram análises de vários decks. E se você ainda não está inscrito aqui no Diário da Bruxa, eu não acredito. Arrasta esse dedo aí pro botãozinho vermelho lá embaixo. Se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo. Não se esquece também de me seguir no Instagram, @Diário da Bruxa, porque lá eu dou muitas dicas de tarô. Então é isso. Um beijo, muita paz e muita luz pra você.